Abra sua Bíblia no Salmos de número 20. Abra sua Bíblia no Salmos de número 20. E de todas as riquezas que existem nos Salmos de número 20, nós hoje vamos utilizar apenas o versículo de número 1. Apenas o versículo de número 1. Eu vou lê-lo na versão Almeida Corrigida Fiel. E na versão Almeida Corrigida Fiel diz assim o texto bíblico: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Amém? Agora, se você tem a versão, a NVI, a nova versão internacional, vai estar escrito assim: o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Alguém tem a versão NVI nas mãos? Ok? Então guarde bem que na Almeida Corrigida Fiel está o verbo ouvir, e na NVI está o verbo responder. Guarde bem esses dois verbos, ouvir e responder. Na Almeida Corrigida Fiel está o dia da angústia. Já na NVI está o tempo da angústia. Guarde dia e tempo. Guarde dia e tempo. Então, utilizando a NVI, o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. E usando a Almeida Corrigida, o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Amém? Vou pedir uma gentileza, mantenha sua Bíblia aberta neste versículo. Eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar neste versículo. Quando nós olhamos para este versículo, especialmente para a temática totalitária deste salmo, ele foi entoado e inspirado por uma objetividade. Se você pode resumir toda a temática totalitária deste salmo, você pode resumi-lo como cobertura de oração, ou uma cobertura espiritual. Na epígrafe deste salmo você vai ver que é oração pelo rei. Na originalidade deste salmo a ser entoado, era o povo de Deus que se reunia no santuário e que fazia este louvor em forma de intercessão, de oração, com uma finalidade protetora e preservação em favor do rei que iria sair ao campo de batalha. E para que ele fosse bem sucedido no campo de batalha, guerreando contra os seus inimigos, o povo de Deus se reunia e abria os seus lábios e fazia essa ministração, e nessa ministração estava uma cobertura espiritual, onde o povo de Deus abençoava o rei, e nesta bênção intercessória, rogava que, no momento da angústia, ele pudesse ser tanto ouvido quanto respondido pelo Senhor, e diante dos ataques dos adversários, ele não fosse atingido, mas que ele recebesse a proteção do Deus de Jacó. Esta é a objetividade da originalidade deste salmo, que está focado na literalidade, esta oração intercessória em favor do rei saindo ao campo de batalha. Porém, quando nós olhamos para este salmo, existe aqui uma série de mecanismos, de estratégias, de metodologias que norteiam a história da nossa vida cristã. Neste versículo,
é possível a gente visualizar fase da vida de cada um de nós que nós jamais desejávamos vivenciar, mas ela chega para nós. Também neste salmo é possível visualizar a metodologia pedagógica divina quando Deus decide tratar de cada um de nós. Também neste salmo é possível visualizar a metodologia da multiforme sabedoria divina quando Ele deseja se revelar a nós, quando parece que não haverá nenhum tipo de intervenção ou de revelação divina e Deus decide se revelar. Haja vista que quando você olha para o início do versículo 1, você vai ver o Senhor. Quando você olha para o final do versículo 1, você vai ver o Deus de Jacó. Quando você olha para a totalidade do versículo 1, a divindade é uma, o Deus é único. Mas você vê a multiforme revelação dele. Numa hora você olha, ele é o Senhor. Você pisca os olhos, ele já é o Deus de Jacó. Como que é essa multi-revelação de Deus na historicidade da nossa vida cristã? Além disso, nós visualizamos neste salmo o favor de Deus estendido de forma tríplice em favor do seu povo. E é nesta visibilidade, nesta panorâmica, que eu vou fazer uma ministração para o vosso coração. Por exemplo, se você olhar para o versículo 1, se você tem a versão Almeida Corrigida, você vai ver o dia da angústia. Se tem a NVI, você vai ver o tempo da angústia. Então, o dia da angústia é o tempo da angústia. Esse tempo da angústia é um tempo que nós não estamos isentos de vivenciá-lo. Porém, que o tempo da angústia, ele não é planejado por nenhum de nós. Você nunca vai ver um crente orando pedindo a Deus angústia. Você nunca vai ver uma campanha promovendo o tempo da angústia. Você nunca vai ver alguém perguntando ou buscando, quer angústia? Eu estou te oferecendo angústia. Angústia não faz parte do nosso planejamento. Angústia não faz parte da nossa agenda. Angústia nós não programamos na história da nossa vida. Nós fomos ensinados e treinados para os dias bons, mas nós não fomos treinados ou preparados para os dias maus. Haja vista que em todo planejamento, em todas as áreas da nossa vida, nós planejamos de tudo, menos um dia ou um tempo de angústia. Haja vista que esse tempo da angústia está além dos nossos desejos, está além dos nossos planos, está além da nossa vontade, está além da nossa dimensão e está além das nossas forças. O tempo de angústia não faz parte da nossa agenda diária. Esse tempo de angústia, ele faz parte da agenda de Deus, do calendário de Deus. Ele está no programa de Deus, faz parte do planejamento divino. É uma idealização dos céus, é uma idealização da mente do Todo-Poderoso. E o tempo da angústia, Deus tem no seu calendário, na sua agenda, no seu dia, no seu tempo, visando o seu propósito e a sua glorificação. Porém, o tempo da angústia, Deus nunca estabelece coletivamente. O tempo de angústia, Deus estabelece individualmente, de forma exclusiva, de forma pessoal. Independente se você está querendo ou não, independente se você aceita ou não, independente se você está preparado ou não, numa linguagem bem antropomórfica, Deus olha para a sua agenda e olha para você e diz: seu dia, seu tempo de angústia chegou. Você termina o dia sorrindo, fazendo festa, e abre os portais da vida no dia seguinte e se depara com o tempo da angústia. E quando chega o tempo da angústia,
Deus não pergunta para você: você quer? Você aceita? Você está preparado? Você tem estrutura? Ele não te pergunta nada. Ele só sinaliza: chegou o tempo da angústia. Ele não diz como será a metade do tempo da angústia, e ele não diz como terminará. Ele só diz: entre. Ele não diz o que ele vai fazer, não diz como será o teste, ele só diz: é o tempo da angústia. E nesse tempo da angústia não tem como fugir, porque nós temos a tendência de sermos dominados por sentimento de culpa e nos autoflagelarmos, achando que tudo que está sendo negativo ou destrutivo é culpabilidade nossa. Também temos a tendência de dar paternidade ao diabo, terceirizando tudo que está acontecendo de negativo a Satanás. E o tempo da angústia não tem participação humana e não tem obra de Satanás. É uma obra divina, é um controle divino. Haja vista que quando você olha para a Bíblia Sagrada, você não é guiado pelos seus próprios impulsos, você é guiado pelo Espírito Santo. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, não é o diabo que exerce governo sobre você. Quem exerce totalidade governamental sobre a sua vida é o próprio Deus. E é o próprio Deus que te coloca no tempo da angústia. E nesse tempo da angústia, ele é caracterizado por insônia, por calafrios, por desânimos, por abatimentos, por limites humanos, por suor excessivo, por tremores, por falta de motivação, tristezas, agonias, angústia, sentimento de abandono, de orfandade, de solidão, de inutilidade. E nesse tempo de angústia, quando evidenciam todas estas ações sintomáticas, Deus, ele atua conosco, em nós, usando metodologias comparativas aos nossos olhos. Ele se utiliza no tempo da angústia como se ele fosse dono de uma grande plantação de oliveira, que essa oliveira produziu seu fruto, as azeitonas estão lá formosas, brilhosas, que não pediram para nascer, que não pediram para estar ali, e de repente são colhidas e vão para a prensa, e na prensa são trituradas, na prensa são esmagadas, sem dó, aparentemente, sem compaixão. E é a sensação da metodologia de Deus conosco. Ele vai nos espremendo, ele vai nos triturando, mas quanto mais esmagado, ele vai celebrando, porque a azeitona, se ela não foi esmagada, ela não produz o melhor que ela tem, que é o seu azeite. E Deus vai espremendo a gente, triturando a gente. E não é sinônimo de abandono, não é sinônimo de falta de amor, não é sinônimo de injustiça, não é sinônimo de infidelidade. É porque Deus enxerga em nós algo tão valioso que Ele só consegue extrair de nós, nos espremendo no tempo da angústia. Além disto, Deus, como Jesus disse,
Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E Deus se revela como esse agricultor e nos trata muitas das vezes como a uva que é colhida e é levada para o lagar. E a sensação é que ele vai pisando nas uvas, ela vai se rasgando, se estourando, e o guincho do seu suco espirrando. É muitas das vezes nós sangrando, as lágrimas jorrando e sentindo em nós mesmos que estamos sendo pisados. Só que não é ação do diabo, é o próprio Deus espremendo, é o próprio Deus esmagando, é o próprio Deus extraindo o suco. Porque Deus não extrai nada de ninguém que não tem nada para dar, que não tem nada para nutrir a outro. Ele só extrai quem tem essência, quem tem valor. E ele, uma hora ele tritura, uma hora ele pisa, uma hora ele esmaga, e o sumo vai descendo. E ele faz isso com prazer. E por que eu digo isso com prazer? Porque tem uma palavra messiânica em Isaías 53:10, que projeta o sacrifício de Jesus, mas que modela a forma de Deus tratar a gente no tempo da angústia, que está lá escrito assim: agradou ao Senhor moê-lo. É o próprio filho dele, o amado, que ele está moendo o filho e se agradando, fazendo festa, se alegrando, porque ele só moe quem tem algo para dar, quem tem essência, quem tem sumo. E ele vai nos espremendo. E quando ele não se revela como vinhateiro, ele se revela como um escultor, similar àquele escultor que pega um tronco de madeira torto, cheio de nó, cascudo, e quem não entende de escultura diz que aquilo não vale nada, que aquilo não vai a lugar nenhum, que aquilo tem que ir para o lixo, que aquilo é desprezível. Mas na mente do escultor já existe uma obra-prima dentro daquele tronco de madeira, e ele pega a sua ferramenta, pega a sua talha, e não fala nada com tronco de madeira, e vai dando as suas batidas, e vai tirando as suas cascas. E é no tempo da angústia que Deus vai lapidando o nosso caráter, vai higienizando o nosso espírito, a nossa alma, vai extraindo de nós tudo aquilo que está impedindo uma dimensão maior na nossa vida, e ele vai tirando aquilo. E quem está de fora vê o escultor metendo a talhadeira na madeira, a madeira, as lascas sai barulhenta, estilhaçando, e ninguém sabe, mas na forma que ele vai talhando, o que está na mente dele vai sendo materializado, formatado naquele tronco. E quando ele termina, tem uma obra-prima valiosíssima. E quem não dava nenhum valor por aquele tronco, agora está dispondo a pagar qualquer preço, porque está enxergando ali uma obra valiosa. E aquela obra valiosa nada mais é aquilo que já existia na mente do escultor, e Deus materializa aquilo em nós, no tempo da angústia, e é nesse tempo da angústia que Deus vai nos formatando, vai nos lapidando. E por que Deus nos leva a um tempo da angústia? Porque no tempo da angústia Ele quer nos falar algo
que nós só vamos ter habilidade para ouvir no tempo da angústia. E no tempo da angústia, Ele vai fazer que nós venhamos compreender a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira personalidade, o nosso verdadeiro caráter e a nossa verdadeira fé. Usando uma linguagem de Jesus, Jesus disse de forma futurística, escatológica, que não pode se arrancar o joio juntamente com o trigo, ou vice-versa, teria que deixar os dois crescerem juntos. Mas é um detalhe muito interessante: se você pegar o joio e esmagar o joio, triturar o joio, você não pode utilizar, você não pode ingerir, porque o joio triturado é veneno. Agora, o mesmo trigo triturado, esmagado, ele se torna matéria-prima para fazer pão, para alimentar outras pessoas. Isso significa, no tempo da angústia, você vai revelar se você é joio ou se você é trigo. Porque no tempo da angústia, você esmagado, se você esmagado se tornar veneno, como que você se torna veneno? É quando você, no tempo da angústia, você blasfema contra Deus, reclama, murmura, culpa a Deus, responsabiliza Deus e começa a questionar: por que comigo? Por que logo comigo? Cadê? Eu sou tua filha, eu sou teu filho, por que me deixou assim? Tu não me amas mais, tu não fala mais comigo. Você só está expondo veneno para fora. Mas quem é trigo, que tem matéria-prima para pão, mesmo doendo, mesmo bebendo das próprias lágrimas, consegue abrir os lábios e dizer: obrigado, Senhor, eu te dou graça, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, tu não me deves explicação, mas o amanhã eu entenderei, porque eu sei que em ti não há erro, em ti não há equívoco, eu sei que tu és perfeito, eu sei que tu és justo, eu sei que tu és fiel e eu sei que tu cuida. E é no tempo da angústia que você descobre isto. Além disso, é no tempo da angústia que a gente vai descobrir os 3 níveis da vontade de Deus: o quanto ela é boa, o quanto ela é agradável e o quanto ela é perfeita. E só descobre a vontade perfeita de Deus é no tempo de angústia. É quando tudo está conspirando contra você, é quando você se depara no limite, é quando humanamente não tem mais nada para fazer, e você ainda olha para o céu e diz: o meu socorro vem do Senhor. É quando todo mundo diz: desista, e você ainda diz: não, Deus é fiel. É quando todo mundo diz: abandone, saia do barco, vai embora, e você diz: não, Ele nunca foi injusto, Ele nunca me abandonou, Ele nunca me traiu, e não seria agora que eu seria infiel para com Ele. É que você descobre que a vontade de Deus é perfeita. E é nesse tempo de angústia que muitas das vezes você não tem mais o que dizer em oração, suas palavras esgotam, porque a sensação que o céu é de bronze, a terra é de ferro, e que só você está na face da terra, e tudo que existe de ruim no planeta Terra desabou sobre você, e você não tem mais como verbalizar. Você quer cantar, mas cadê o vigor?
Você quer orar, mas cadê o ânimo? A palavra está aberta diante dos teus olhos. Cadê a iniciativa? Porque parece que o teu corpo se tornou toneladas. Você procura a saliva, secou-se. O único sabor que desce de goela abaixo é de fel no tempo da angústia. E você não tem outra alternativa a não ser gemer. E às vezes esses gemidos não são nem expressos em som audível, são gemidos na alma, são gemidos no homem interior, porque você quer preservar o seu cônjuge, e você geme por dentro. Mas eu quero que você entenda hoje aqui, que o Deus que você serve, Ele te conhece por dentro e por fora, e Ele sabe exatamente o que passa no seu homem interior. Você expressando um gemido, audível ou não, ninguém consegue codificar ou interpretar os teus gemidos, mas o teu Deus, Ele consegue codificar todos os teus gemidos, porque para o teu Deus, teus gemidos são recheados de uma mensagem que somente Ele sabe e tem habilidade de fazer o discernimento. No entanto, se você olha aí para antes do tempo da angústia, do dia da angústia na sua Bíblia, você vai ver no clamor dizendo: o Senhor te ouça. Deixa eu parar um pouco neste verbo ouvir. No tempo da angústia você vai procurar Deus e não vai vê-lo. Você vai querer ouvir a sua voz e não vai ter voz. Você vai querer sentir o seu toque e você não vai perceber o toque. A sensação é que você está órfão de pai, mas é só uma sensação. E você precisa entender que você não vive de sensação, você não vive de sentimento, você vive de fé. Você não precisa vê-lo para crer, você não precisa ouvi-lo para crer, você não precisa tocá-lo para crer, porque o importante é que neste gemido, o Deus que você serve, Ele te ouve. E Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: filho, filha, eu tenho ouvido os teus gemidos, e quero lhe dizer mais, meu filho e minha filha, eu entendo porque você não consegue pedir, me invocar, mas saiba que eu, teu pai, antes mesmo de você expor a sua necessidade em pedido, eu já sei o que você precisa e a sua necessidade. Quero que tu saibas que tu não gemes sozinho ou sozinhas, porque eu enviei o Consolador justamente para isto, porque tu não sabes orar como convém, e esse Consolador te ajuda nas suas fraquezas, e Ele intercede e com gemidos inexprimíveis, Deus está te ouvindo. Tudo que tu expressaste verbalmente ou em forma de gemido, saiba que Ele te ouviu.
Agora olhe para o início do versículo 1. Você não vê a pessoa da divindade no versículo 1? O Deus está presente no versículo 1, mas ele está de forma múltipla. A revelação é diversa. Na parte A, se você olhar, é o Senhor. Na parte B, é o Deus de Jacó. Na parte A, o Senhor, e na parte B, Deus. Deus. São as duas revelações de Deus. Na parte B, Deus é a revelação eloística, o Deus transcendental, o Deus infinito, imortal, eterno, absoluto, autônomo, independente, acima de tudo, de todos, que não precisa de ninguém, que tem o poder em si próprio, a vida em si mesmo, o entronizado, o soberano, o autêntico, o pleno, o Deus todo-poderoso. Mas o Senhor é a revelação jeovística, é o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus do concerto, o Deus do próximo, o Deus com o homem, o Deus no homem, o Deus através do homem, o Deus da revelação, o Deus da relação, o Deus da inter-relação, o Deus da interação, o Deus da comunhão, o Deus que se relaciona com o homem, é o aspecto jeovístico. Agora veja que tem o tempo da angústia. Mas quem está ouvindo no tempo da angústia? O Senhor. É Ele ensinando que nesse tempo de angústia, você só teve a sensação que você estava sozinho, mas você não estava sozinho, porque Ele não é covarde, Ele não é igual aos homens que põe você na prova e vira as costas e vai embora. Ele não, Ele te põe no tempo de angústia, mas não vira as costas. Ele entra com você, Ele passa com você, Ele anda com você. A prova disso que Ele não tirou Daniel da cova, mas esteve na cova. Ele não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, mas estava dentro da fornalha ardente. Ele não impediu de Jesus ser tentado no deserto pelo diabo, mas lá estava o Espírito Santo e enviou o seu anjo. Ele levou Ezequiel para o vale de ossos secos, mas lá estava ele falando com Ezequiel. Deus te trouxe hoje nesta casa para lhe dizer: filho, filha, eu sei da realidade, eu sei que o tempo da angústia é real, mas saiba de uma coisa, que você não está sozinho. Eu estou contigo, eu ando com você, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Eu estou com você nesse tempo de angústia, e só para você entender e ter a prova que eu estou contigo, porque se dependesse do tempo da angústia, você não viria hoje na minha casa, você ficaria prostrada onde você está, mas você veio aqui hoje mesmo no tempo da angústia. Sabe por quê? Porque sou eu que te sustento, sou eu que te fortaleço, sou eu que cuido, sou eu que te animo, sou eu que te amparo, porque eu sou mais do que o seu Criador, eu sou o teu Pai. Ele está presente, está ouvindo. Agora você olhando para a NVI, o Senhor te responda. Há uma diferença só de ouvir para responder, porque você pode só ouvir e não tomar atitude. Só que os seus gemidos no tempo da angústia, a tua ação provoca uma reação, já diz a lei da física. E quando você geme, Deus não só te ouve, Ele te ouve e toma uma atitude. Ele reage, Ele cria uma ação, Ele entra em movimento.
E na versão NVI diz: o Senhor te responda. Ele não só ouve, mas Ele responde. E à luz da Bíblia Sagrada, eu vou liberar uma palavra para a sua vida. Prepare a tua alma, prepare teu espírito, prepare teu corpo, prepare a tua família, porque vem aí respostas de Deus em teu favor. E se você me perguntar o que Deus está fazendo agora, exatamente Deus está em movimento. E Deus está em movimento porque está preparando mais uma resposta para você. O céu está liberando resposta para você. Vem resposta de Deus aí em teu favor. E Deus te trouxe a esta casa, e você não voltará para a tua residência da mesma maneira que você chegou neste santuário. Você voltará para a tua residência com a resposta de Deus. Deus está te respondendo hoje aqui, porque você não retornará de mãos vazias. Aquilo que vieste buscar, levareis hoje contigo. Deus está liberando respostas. Deus está liberando respostas. Há uma probabilidade que a resposta não virá do teu jeito, da tua maneira, do teu gosto, porque a resposta dele é de acordo dele. É na vontade dele, é do jeito dele, é do método dele. Não é o que nós achamos que é bom, é o que ele entende que é melhor para nós. Agora, o segredo não é como ela virá ou quando ela virá, é a certeza que ela vem. Então Deus está liberando resposta. Tem respostas de Deus para você hoje aqui. Tem resposta de Deus, e eu sei, eu estou debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro e banhado pelo Espírito Santo, para liberar esta palavra para você. Deus está liberando respostas para você hoje. Eu não estou ministrando teoria para vocês, eu estou ministrando estilo de vida. Eu sei um pouco o que é esse tempo da angústia. Esse mês, exatamente esse mês, está fazendo um ano que Deus me pediu o meu primogênito de 30 anos, e eu tive que oferecer a pedido dele. O filho que depois dos médicos eu fui a primeira pessoa a carregar nos braços e colocar no berço. E eu fui a última pessoa, onde ele deu o último suspiro debaixo das minhas próprias mãos, dentro da minha casa. E quando eu falei do trigo e do joio, não é apenas uma metodologia bíblica, é uma experiência de vida. Porque quando ele deu o último suspiro, eu dobrei o meu joelho para dizer para Deus: até o momento, Senhor Deus, eu segurei o David, orando 30 anos para o Senhor curá-lo, e o Senhor não curou.
e aprouve a ti não curá-lo. Então hoje eu estou liberando o David para ti, porque eu não sou o pai do David, eu nunca fui o pai dele. Eu sou apenas um mordomo que cuido dele para ti há 30 anos. Tu és o verdadeiro pai dele. Faz dele o que lhe apraz. Ele é teu. Mas saiba de uma coisa: mesmo tu recolhendo-o, o meu amor por ti não diminuirá. Pelo contrário, multiplicará. Saiba que eu te amo. E quando terminei a oração, quando voltei lá, minha esposa disse: amor, o coraçãozinho dele acabou de parar de bater. Reuni a família, juntei os braços, as pernas dele, reuni a família do lado do corpo estendido, para fazer um culto de ações de graças, para dizer: Senhor, obrigado por esse câncer, obrigado por ter investido em mim, obrigado por ter acreditado em mim, obrigado por me amar tanto, Senhor, obrigado por acreditar na minha fé. Em ti não há erro, em ti não há falha, o Senhor é perfeito, e onde me levares, eu proclamarei que tu és Deus, que tu curas, que tu é o libertador, é o salvador, é o todo-poderoso. E mesmo com a minha alma sangrando, o coração doendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu tenho algo para lhe anunciar hoje aqui, à luz da palavra de Deus. Vê se diz assim na sua Bíblia, olha para a sua Bíblia: o Senhor te ouça no dia ou no tempo da angústia. Não está escrito isso? Agora olhe para a sua Bíblia, vê se dia está no plural ou está no singular. Vê se tempo está no plural ou está no singular. Está no singular. Isso significa que não são vários dias, não são vários tempos. É o dia, é o tempo, é uma fase, é um estágio, é um processo. Todo tempo tem seu início, tem seu meio, tem seu fim. Todo dia, assim como começa, ele finda. E Deus me trouxe hoje aqui para lhe anunciar: filho, filha, esse tempo de angústia da sua vida está com os dias contados, está com os dias contados. E quando ele passar, você vai entender plenamente que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, e você vai proclamar com seus próprios lábios: vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, vale a pena servir a Deus, vale a pena manter-se firme no tempo de angústia. Hoje, por respeito ao horário de trabalho dos senhores, vou parar na parte A desse versículo. O Senhor te ouça ou te responda no dia ou no tempo da angústia. O Senhor te ouça ou te responda no dia ou no tempo da angústia. Eu estou mais ou menos 1 hora só liberando Bíblia para vocês, sem mandar vocês glorificar ou mexer com a expressão comportamental de vocês. Agora, por favor, olhe para mim aqui. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos Ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar.
Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Aguardem, aguardem. Aproveitando esse aroma de adoração, eu quero me dirigir a duas classes de pessoas hoje aqui. A primeira classe de pessoas é você não evangélico, que você chegou a este santuário totalmente fragmentado, no seu limite, sem esperança de dias melhores, enxergando o seu futuro na sua própria sepultura. Ninguém mais acredita em você, nem você mesmo acredita mais em você, se sentindo um lixo social, um produto descartável. E o Senhor te trouxe hoje aqui para lhe dizer que o seu valor para Ele excede aos rubis, aos diamantes, que você é muito especial para você, que você é a imagem dEle, que Ele não te criou para você viver essa masmorra existencial. Você está mergulhado neste inferno existencial. Ele te criou para você ter qualidade de vida, e vida com abundância, porque Ele tem o melhor para você. E eu quero me dirigir a você afastado do Evangelho, você que provou o dom celestial, você que já sentiu tudo que nós estamos sentindo, já viveu tudo isso, mas por uma falta de vigilância, você tropeçou, ou por uma mínima coisa, você virou as costas e foi embora. Você abandonou Jesus, você trocou Jesus pelas aventuras da vida, e hoje você tem vergonha de assumir que é filho, que é filha, mas ele não tem vergonha de assumir a paternidade dele sobre você. Pelo contrário, ele tem honra de você, e ele hoje criou uma circunstância para te trazer aqui, para dizer para você: filho, filha, eu te amo, eu te amo, deixa-me eu cuidar de você. Ele está pedindo para cuidar de você, ele só quer cuidar de você, e Ele está pedindo, porque Ele não pode te obrigar. Ele te deu livre arbítrio e respeita a sua decisão e escolha. Por isso Ele está dizendo: dai-me o seu coração, deixa-me eu cuidar de você, te pegar nos meus braços, te carregar no meu colo e colocar a sua cabeça no meu peito, para você ouvir as batidas do meu coração sinalizando: eu te amo, eu te amo. E para você viver isto em Cristo, você precisa entender que Jesus é o único caminho,
Jesus é a única verdade. Jesus é a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus. O único nome a qual devamos ser salvos, Jesus. E Jesus, Ele pode mudar a sua história, te dar um novo sentido, uma qualidade de vida, perdão de pecados, garantia de vida eterna, fazer de você mais do que vencedor e cidadão dos céus.